Hoje no Repórter MT eu converso com o médico cirurgião plástico Elson Adorno, ele que é professor de medicina da Univag, preceptor de cirurgia plástica do Hospital de Base de Rondônia. Elson, cirurgia plástica é muito procurada pelas brasileiras. Prótese de silicone e lipoaspiração continuam sendo as mais pedidas? Ah, com certeza. Hoje no nosso meio são as duas cirurgias sem dúvidas mais realizadas. Os implantes mamários e a lipoaspiração. E às vezes as duas cirurgias associadas também. Isso oscila muito de ano para ano. Então tem ano que às vezes a prótese de mama ela é mais procurada. Acompanha o modismo, assim, uma tendência? Acompanha sempre o modismo, né? E tem ano que a lipoaspiração vem em primeiro lugar. Então elas estão sempre andando juntas e dependendo do ano, uma fica em primeiro lugar, outra em segundo lugar, mas sempre são as duas cirurgias mais procuradas. Lipoaspiração. Muitas vezes, casos de lipoaspiração mal sucedidos ganham a mídia. E ficou nessa memória coletiva que a lipoaspiração é muito arriscada. Isso já está ultrapassado, a tecnologia hoje já garante segurança para o paciente ou é uma impressão errada que a população tem sobre lipoaspiração? Na verdade, esse é o medo mais divulgado hoje em dia também. Quando o paciente entra no meu consultório, a primeira coisa que ela fala: doutor, eu não quero a lipoaspiração porque eu tenho medo de morrer, ou medo de me perfurar, acontecer alguma coisa. Pelas notícias da mídia no dia a dia mesmo. E aí a gente orienta os pacientes. Por quê? Porque às vezes divulga o fato, mas não divulga o que aconteceu em si. E nós, os Congressos Brasileiros de Cirurgia Plástica, onde nós reunimos, investigamos tudo isso aí, tem especialistas que olham isso daí, a gente vai ler lá depois e ver que não seguiu alguns protocolos de segurança a maioria dos problemas. Não todos, porque às vezes mesmo você seguindo tem risco, mas a maioria não seguiram os protocolos de segurança. E quais são esses protocolos de segurança que a gente fala? O primeiro deles é estar procurando um cirurgião plástico. Às vezes é tão óbvio, mas é uma coisa que às vezes o paciente não percebe. A gente vê mesmo quantas vezes denúncia de médicos que não são médicos atuando no mercado. Parece absurdo, mas a gente vê. Então é importante que o paciente ele tenha essa iniciativa de também pesquisar, né? Corre no site do CRM, procura se tem RT. E às vezes o próprio paciente fala: não, mas ele era cirurgião plástico, doutor, o fulano de tal. Eu falei: como que é o nome dele? Fulano de tal. Beleza, eu entro no site da Sociedade Brasileira e jogo o nome dele lá. Olha, ele não está aqui. Ele não é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente liga no CRM e pergunta se ele tem um RQE. O que é o RQE? Que é o Registro de Qualificação do Especialista. Todo médico ele tem o CRM, que é um número, mas todo cirurgião plástico, além do CRM, ele tem o RQE. Aí sim ele é cirurgião plástico. Não tem o RQE, doutor, não tem o RQE lá no CRM. Não é cirurgião plástico. E o hospital é mais seguro ou a clínica também é segura? Então, não está errado operar em clínica. Por quê? Porque existem os órgãos de vigilância que foram feitos para investigar isso daí, e se tiver tudo ok, tudo autorizado, tá ok a clínica. Eu, individualmente, eu prefiro sempre estar operando no hospital, porque eu vejo que um hospital ele tem uma estrutura melhor, ele tem um UTI montada se eu precisar. Então eu fico mais tranquilo e tenho mais segurança de atender esses pacientes. Não que esteja errado quem opera em clínica. Porém, tem algumas clínicas que está totalmente fora das leis de vigilância sanitária. Aí sim, aí está totalmente errado operar num lugar desse. Então isso que tem que investigar. E de vez em quando a gente vê, fechou clínica tal, fechou clínica tal. Por quê? Porque está irregular. E tem alguns pacientes que são contraindicados para cirurgia plástica, por exemplo, pacientes que tenham pressão alta, por exemplo, ou paciente que tenham trombose. Tem algumas. Ou tudo é observável, tudo dá pra gente corrigir, buscar o médico e... Eu sempre brinco assim da individualidade de cada paciente, porque é muito específico isso aí. Por isso a importância da consulta. Porque outro erro é os pacientes quererem consultar hoje tudo pelas redes sociais. É Facebook, é Instagram, é WhatsApp. Não existe isso aí. Você tem que passar uma consulta. O médico nem pode fazer esse diagnóstico por meio de mídias. Até porque o Conselho Federal de Medicina ele proíbe essa consulta pelo celular, proíbe divulgar valores pelo celular, então a gente já tem um respaldo disso aí, apesar dos pacientes não gostarem. Como? Eu gasto mais ou menos 1 hora na minha consulta para conhecer o paciente e conversar com o paciente. E aí você me perguntou, tá, mas existe alguma contraindicação da cirurgia, pressão alta? Existem várias contraindicações. Porque eu sempre brinco que a cirurgia plástica é a única especialidade que você pega alguém que não está doente e tem que deixar ela não doente. E ainda melhor, né? E melhor do que está. Então nós temos que ter um cuidado redobrado com esses pacientes. Quais são os cuidados? O pré-operatório é um deles. Se eu peço
o cardiologista para avaliar o paciente e a pressão vem desregulada, o que o paciente vai ter que fazer? Vai acompanhar um tempo, tomar medicações para pressão, regularizar essa pressão para depois fazer a cirurgia. Então ela foi contraindicada naquele momento, porém no segundo tempo eu posso operar esse paciente. Existem alguns pacientes que eles vão no meu consultório e têm depressão. Eu não posso operar um paciente com depressão. Por quê? Porque ele vai ter um problema na cicatrização, às vezes ele está buscando a cirurgia para resolver um problema psicológico. Então a depressão interfere até no resultado físico e psicológico, não Nos só dois, psicológico, não só mas psicológico. físico. Porque às vezes ele confunde, está buscando a cirurgia plástica para resolver um problema psicológico e não vai resolver o problema psicológico, porque eu só vou resolver a parte física. Então esse paciente precisa de um acompanhamento com um psicólogo, às vezes com um psiquiatra para tomar medicações. Então, outra coisa importante, no meu consultório, eu trio, todos os pacientes passam com um psicólogo da equipe. E pacientes muitas vezes que vão fazer cirurgia plástica pensando no outro, né? Porque o outro quer, eu quero ficar mais bonita para o outro, e não a partir do seu próprio olhar. Com certeza, tem muitas pacientes que às vezes pegam uma foto e querem falar assim, eu quero ficar igual essa mulher. Não, você não vai ficar igual essa mulher porque você é você. Você pode, os traços desse nariz ou essa hoje mama, ainda eu existe quero muitas ficar... pessoas que levam a foto do artista, da celebridade, falam, doutor, eu quero ficar parecida com fulano. Tem muito ainda. A maioria. Pega o seu celular, seu smartphone e mostra, doutor, eu quero ficar assim. Tem como? Então, assim, isso já é de praxe. Às vezes tem. Isso é de praxe no consultório. Mas nós sempre avaliamos a harmonia de cada paciente. Então, vamos supor o exemplo do nariz que nós citamos. Eu quero o nariz igual da fulana de tal. Mas a harmonia da sua face é diferente da dela. Então, a largura, comprimento, a parte do olhar, tudo isso a gente avalia o geral. E a gente vai deixar ele harmônico com o seu rosto. E hoje não com o rosto dela. Essa tendência, né, da naturalidade dos traços, dos seus próprios traços. Né, porque hoje não o pessoal aquela coisa pede... da Barbie. Porque uma época, acho que na década de 80, buscando aí, pesquisando, que as pessoas queriam ficar todas com o mesmo rosto, com o mesmo corpo, com o mesmo tamanho de prótese. E hoje já percebe-se diferentes nuances, mesmo com intervenção de cirurgia plástica, mas valorizando a característica de cada um. Eu sempre falo, às vezes é incômodo você olhar para o paciente e falar, nossa, aquela ali está toda plastificada, né? Cheia de cirurgia plástica. O bonito é você olhar para alguém e falar assim, nossa, ela está tão elegante, ela fez alguma coisa, mas eu não sei o que ela fez. Ficar naquela dúvida, porque você melhora a paciente... Você melhora a autoestima dela, mas algo mais pro natural, preservando a naturalidade dela e melhorando o rejuvenescimento dessa paciente. Desafio do cirurgião, que aí ele vai atuar como um artista a partir dessa individualidade, porque fazer tudo igual é mais fácil, né? Ah, com certeza, né? Seria uma linha de produção, não. Então a gente é como se fosse um pintor, um detalhista ali que nós vamos avaliar cada detalhe de acordo com cada paciente. Então cada cirurgia é única. O Ivo Pitangui dizia muito isso, né? De com entrevistas dele, ele fez história aí na cirurgia plástica da questão da individualidade de cada um, da beleza de cada um. Ele tinha frases sobre beleza incríveis e falava muito desse olhar também para o interno que se exterioriza. Ele foi um ícone muito grande pra gente, né? Então nós temos um exemplo dele aí que tanto de vida dele quanto de profissionalismo. Então, se nós podemos captar aí as coisas boas, nossa, a gente aprende muito com ele. Inclusive nas palestras dele, né, todo o congresso ele era homenageado, tinha palestras e nós captamos muitos dos ensinamentos dele. Quem mais procura cirurgia plástica, homem ou mulher? Com certeza as mulheres, isso sem dúvida, tem estatísticas comprovando isso. No meu consultório... Os homens são mais seguros assim, estou bem? Não, na verdade, às vezes é mais medo. Não é nem a segurança, é mais medo. Porque a mulher, ela não tem tanto medo como o homem para uma cirurgia. O homem ele já tem mais medo. Até porque quando o homem vem no meu consultório, às vezes ele não vem para operar, ele vem para pegar um pequeno procedimento. Então, aplicar uma toxina botulínica, ou botox, que a gente fala, um preenchimento, algo mais tranquilo. A mulher não, a mulher já quer fazer, ela vai fazer. Ela já quer fazer tudo, né? Quer fazer tudo. Tem como fazer de doutor, tem como fazer, ajudar tudo no mesmo tempo, Juliana mama, lipo, abdômen. Falei, não, calma aí, não é assim. Aí você vai avaliar e dar as orientações. Mas com certeza hoje no meu consultório 80% do público é feminino e 20% masculino. E cada vez mais jovens? Cada vez mais jovens,
Por quê? Por causa da importância com a beleza. Porque assim, hoje você sai, você vai para um ambiente de trabalho, os selfies hoje que está muito na moda, selfie do celular, postar foto, as blogueiras que tem na cidade. Então tudo isso daí, às vezes você vai tirar uma foto, não ficou legal essa foto, meu nariz não está legal nesse perfil, minha orelha, e aí elas começam a importar mais. Então hoje você pega o celular, está na mão de criança já tirando foto. Então, quanto mais cedo hoje, mais se procura a perfeição, a beleza e os contornos harmônicos. E hoje a gente tem tecnologia que torna essas interferências, essas intervenções menos invasivas no sentido de uma recuperação melhor, mais segurança. A cirurgia plástica evoluiu muito nos últimos anos. Com certeza, não só a cirurgia plástica, mas várias coisas em si que envolvem a cirurgia plástica. Às vezes não precisa nem chegar na cirurgia plástica. Então a técnica evoluiu bastante. Tem alguns procedimentos que às vezes nós melhoramos sem estar fazendo uma cirurgia. Por exemplo, cirurgia de face, o facelift, um lifting facial. Era uma cirurgia que antigamente cortava a face de fora a fora, tanto a parte de cicatriz, cima, né? cicatriz ficava grossa. Então o que foi acontecendo com o passar do tempo? Melhorou a técnica cirúrgica, ou seja, os descolamentos são menores hoje em dia, as cicatrizes elas ficam menores, tem cirurgia de face até por vídeo hoje também. E os procedimentos não cirúrgicos, evitando com que a face dessa paciente fique envelhecida com o tempo, vai retardar essa cirurgia, ou seja, você fazer um preenchimento, você fazer uma toxina, um laser de CO2 para rejuvenescer a pele. Então, com isso, você está cuidando melhor da sua pele. Os cremes, os protetores solares, então você retarda a cirurgia, então tudo isso tem melhorado. A cirurgia, ela desenvolveu em si e ainda tem mais os procedimentos estéticos, não cirúrgicos, que aumentaram muito nos dias de hoje também. Elson, a gente tem uma novidade que é o microchip na prótese de silicone. Já está acontecendo em outros países e no Brasil. O que é esse microchip de prótese de silicone, que vem na prótese de silicone? E no Brasil já está autorizado para que também os médicos atuem com essa tecnologia? Então, nós temos o implante mamar agora, o novo, que foi lançado até no último Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, foi apresentado para os cirurgiões plásticos, uma marca de prótese que ela vem com chip ali embutido. O que é esse microchip, esse chip? Ali contém todas as informações da prótese. Hoje nós fazemos o quê? Nós temos um cartão da prótese, preenchemos o nome da paciente, o meu nome como cirurgião, vou colocar qual cirurgia foi realizada, a data da cirurgia, o volume, o perfil, o local onde ficou, várias informações. Importantes, esse cartão a gente entrega para a paciente. Caso essa paciente daqui uns 10 anos perca esse cartão e precise fazer uma nova cirurgia porque teve 2, 3 filhos e a mama caiu e ela quer levantar, essas informações são de suma importância para a próxima cirurgia. E nós perdemos todas essas informações. E às vezes, mesmo com exames de imagem, ultrassom e ressonância, nós não conseguimos recuperar todas as informações. E essas informações são essenciais. São essenciais para a nova cirurgia, para a decisão da nova cirurgia. E aí entra a importância dessas informações no chip, porque ela vai estar ali. A prótese não saiu do lugar. Então esse microchip vai estar junto com a Ele vai estar dentro da prótese, dentro do implante mamário. E aí você passa um aparelho por cima da mama da paciente e capta essas informações. Qualquer lugar do mundo, se ela quiser uma avaliação de um médico nos Estados Unidos, por exemplo. Que lá já tem com mais frequência nos Estados Unidos e na Europa, já é utilizado com mais tempo esses implantes mamários. Então ela vai lá, faz a avaliação, ele capta as informações dela, é jogado no computador e tem toda a avaliação ali na tela, na hora, para ele fazer uma avaliação completa. Isso é uma das vantagens. Outra vantagem é o material, o gel de silicone, porque o gel ele é feito com uma nanotecnologia e essa nanotecnologia tem melhorado a natureza do gel e tem durado mais essas próteses. Que antigamente a gente falava, a cada 10 anos precisa trocar a prótese. Hoje em dia não tem o tempo de 10 anos. Por quê? Porque as próteses que nós já temos já melhorou esse material. E aí ainda está melhorando cada vez mais, vindo mais próteses novas no mercado. Então esse tempo só vai aumentando. Porém, precisa de um acompanhamento com um ginecologista, o seu cirurgião plástico, com ultrassons de rotina. E aí ele sim vai avaliar quando precisa trocar essa prótese. Tem paciente com 30 anos com a prótese e não precisa trocar. Outras com 10 precisa. E o que é quando a pessoa fala assim, a prótese encapsulou? O que é isso? Então vamos lá. O implante mamário, todo o corpo estranho que nós colocamos dentro do organismo de uma paciente, ao em volta desse corpo estranho, o nosso organismo produz uma cápsula fisiológica. Então isso daí é natural, todos vão acontecer e o paciente não tem nada. Isso é até uma proteção.
O problema é quando esta cápsula ela começa a contrair, ter contratura capsular, que já é um problema. A paciente pode sentir dor, a paciente pode olhar para a mama e ver a mama deformada, e aí nós vamos avaliar e ver o grau dessa contratura capsular. Então, geralmente, nós iniciamos com avaliação física no consultório, exame físico, nós complementamos com ultrassom de mama e, às vezes, até com a ressonância nuclear magnética da mama. E aí, sim, nós vamos classificar, é uma contratura grau 3, grau 4, grau 3 e 4 vai precisar fazer cirurgia, eu vou precisar melhorar isso com cirurgia. O grau 1 e grau 2 não necessariamente, eu posso continuar na minha avaliação clínica no consultório. Então, esse é o encapsulamento, é quando essa cápsula ela contrai, ela aumenta a espessura, ela inflama e aí começa a dar problemas. Quais são os motivos disso acontecer? Quanto maior tempo do implante, maior a chance de ter. O material é de suma importância, tem vários tipos de próteses no mercado. Tem próteses de péssima qualidade e próteses de ótima qualidade, com valores que variam de X a 3X. Ou seja, a prótese que é mais cara é melhor? Não necessariamente. Geralmente, não necessariamente, geralmente, né? Então você tem que avaliar a qualidade dessa prótese. No consultório, às vezes nós pegamos muitas complicações de prótese. Então, quando eu faço a cirurgia e retiro aquela prótese que teve o problema, eu já sei a marca daquela prótese. E na estatística tem alguns tipos de marcas que dão mais problemas. Naturalmente, o que eu faço? Não vou utilizar aquela marca, porque eu já estou olhando que ela dá mais problema. Tem dados, né, que subsidiam já tem dados, já tem estatística disso daí. Então, é esses cuidados que nós temos que ter e orientar o paciente. Doutor, e quando a gente fala, né, desse microchip, dessa tecnologia, nessa prótese silicone, independe da técnica, por exemplo, que a gente vê, tem silicone que coloca abaixo do músculo, né, assim, em cima do músculo, essa prótese com esse microchip, indicado para todas? Será indicada para todas as cirurgias? Ela não tem contraindicação? Independente do local da prótese de silicone, o chip ela vai estar dentro da prótese. Então, se eu coloco ela acima do músculo, abaixo do músculo, eu vou captar as informações do mesmo jeito. A indicação é de acordo com cada paciente. Então, assim, chega paciente no meu consultório que eu vou avaliar a mama dela e falo assim, olha, o seu caso é melhor atrás do músculo por causa disso. Chega outro tipo de paciente que eu vou olhar a mama e falo, não, o seu caso é melhor na frente do músculo por causa disso. Então, a indicação em si, em relação à localização do implante, submuscular, que é o nome correto, subglandular ou subfacial, vai de acordo com a paciente independente do chip. O chip eu vou ter as informações ali independente do local da prótese. E quando esse microchip chega, essa prótese chega no país? Então ela já está aí, só está esperando as nossas leis liberarem para ser comercializadas. Então na semana passada foi passado pela empresa que ela já foi autorizada, provavelmente em maio, junho ela já deve estar sendo comercializada. E você acredita que é uma tecnologia que vai realmente tomar conta do mercado, que os médicos ficarão mais sensíveis a ela? Provavelmente, porque já tem estudos científicos mostrando a estatística, a qualidade dela em outros países. E a mulherada é super informada, né? Ela já vai ler, já vai ver essa informação, ela vai chegar no médico e falar, eu quero a prótese com chip. E outra dúvida, chega no meu consultório e pergunta, doutor, esse chip aí, ele tem GPS, consegue me localizar? E é uma pergunta frequente que tem, eu não quero essa prótese localizar não, doutor. Tem GPS? Não tem, pode ficar tranquila que não tem como rastrear esse chip aí. Em relação ao tamanho de prótese, como você mesmo disse, acompanha muito a questão da moda. Hoje, existe a moda para o tamanho porque grande, porque eu já li muita coisa, assim, um ano tal a moda é prótese grande, o ano tal não, o número diminuiu, o tamanho diminuiu da prótese. Ou também essa tendência da individualidade do paciente, a característica particular, alcançou quando fala de prótese, ou a mulher ainda quer seios fartos? Geralmente são duas coisas importantes que eu olho. Um é o padrão americano, que nós brasileiros copiamos um pouco do padrão americano em relação ao volume mamário que eu falo especificamente. Então, quando lá eles colocam próteses de volumes maiores, os brasileiros acabam colocando próteses de volumes maiores também. Isso é uma tendência das próteses de mama. Eles refletem. Já a prótese de glúteo ou o bumbum é o contrário. Os americanos, eles nos espelham, eles querem ficar com o bumbum do brasileiro.
que é o Brazilian Butt, que eles falam bastante lá, tem esse termo. Então já é o contrário, isso depende de cada cirurgia, de cada estrutura. E a prótese no bumbum fica natural? Depende do bumbum. Tem paciente que eu falo, não, no seu caso a prótese não vai ficar legal. Por quê? Porque às vezes a pele do bumbum é flácida, cheia de estria, o paciente não treina, não faz um agachamento na academia, não vai sustentar aquela prótese, a prótese vai cair. Vai cair. Então, tem alguns casos que às vezes eu preparo o paciente, você tem que entrar numa academia, pelo menos 3 vezes na semana, você tem que fazer um aeróbico, correr. Até para fortalecer, para segurar a prótese, porque a região, você pode fazer a cirurgia você senta, depois. é diferente do que então, colocar no... Com certeza, existe um preparo também para essa cirurgia. Então, é individual, é de cada paciente. E tem paciente que mesmo fazendo tudo isso ainda não fica legal. Eu falo, no seu caso eu não vou colocar a prótese porque não vai ficar bom. Outros casos não, você vai ter um resultado muito interessante com a prótese. Porque eu quero aumentar, às vezes nós podemos colocar um enxerto de gordura, que na lipoaspiração nós captamos a gordura do abdômen e colocamos ali no bumbum para aumentar o bumbum. Só que fica um bom resultado. Fica um bom resultado. Só que tem aquela... Mas com o tempo absorve? Uma porcentagem, varia de 30% a 70% de acordo com cada organismo. Mas sempre que coloca, melhora um pouco o formato. Mas tem gente que mesmo assim, elas querem um aumento maior, porque não tem nada. E aí é só com prótese de silicone mesmo. E aí nós vamos avaliar e orientar cada caso. Às vezes até uma preparação para essa cirurgia. Às vezes até uma preparação. Outro caso que eu estava falando, além do nós espelharmos o padrão de mama americano, é o seguinte, hoje a alimentação da população é muito errada. Então, falta uma alimentação mais adequada, falta atividade física, falta uma hidratação adequada, principalmente no nosso estado, que é quente. Então, as pessoas na correria do dia a dia não tomam muita água. Passa às vezes só o protetor solar e vai embora. Não passa um creme na mama diariamente para hidratar a mama. Isso é importante. Tudo diariamente, isso é importante para a pele. Creme Cafeína, por exemplo, na sua semente de uva, na sua... Qualquer tipo de creme que hidrate a mama da paciente. Isso faz com que a pele fique melhor e mesmo sustentação, doutor? Agora a sustentação ela tem a ver com atividade física e fator genético? Tudo isso que eu acabei de falar, interagido, vai dar sustentação da mama. Inclusive, quando eu opero a paciente, eu falo que isso é obrigatório depois, para manter o resultado. Porque se ela não faz nada, a mama vai cair mais rápido. Se ela faz tudo isso, ela vai demorar mais para cair, porque cair vai cair. Existe então, a gravidade. Água, atividade física, que eu vou anotar tudo isso, anota aí. Então isso é muito importante. E as pessoas, antes de colocar uma prótese, não faz nada disso, a pele já tem estria na mama, a mama já é mais flácida, mais caída. Então, às vezes, se eu colocar uma prótese, um implante mamário muito grande nessa paciente, vai cair mais rápido, porque aquela pele não está preparada para o implante grande. Então, isso também tem feito reduzir o volume dos implantes. Às vezes, aquela paciente que queria colocar 480 ml, mas ela tem uma pele cheia de estria, fina e flácida, se eu colocar, vai cair mais rápido. Eu falo, não vamos colocar muito grande. Nós vamos avaliar, colocar um volume um pouco menor, você vai cuidar melhor dessa pele e você vai ter um resultado por mais tempo. Ótimo, doutor, eu prefiro assim, então vamos fazer assim. E aí diminuiu o volume da mama. Então, também tem acontecido isso. Levantar o seio, só cirurgia plástica, doutor. Não existe outra técnica a não ser ir para a mesa de cirurgia. A mama é difícil, porque assim, o abdômen, você faz uma atividade física, faz uma dieta, você melhora o formato. O bumbum, você faz um agachamento, faz um exercício localizado para aquilo ali, você melhora o formato. A mama não tem como. A mama tem como melhorar a qualidade da pele em si, porém não tem como levantar a mama sem cirurgia. Por isso que tem aumentado muito a procura. Porque assim, eu sempre brinco com o pessoal, no decorrer da vida, alguma cirurgia plástica a gente tem uma indicação. Então, o que acontece? As mulheres que têm a mama bem pequena, elas não vão aumentar com atividade física. Vai precisar do implante para melhorar. Então, não adianta você treinar o peitoral seu, que ele não vai aumentar aquele volume da mama feminina. Segundo, com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo. As pacientes mulheres, elas vão ter filhos. 1, 2, 3 filhos. Com isso, com a gestação e tudo mais, a chance da mama cair vai aumentando. Às vezes não é o tamanho da mama que incomoda, é porque por tempo que vai amamentar. Tem paciente a paciente que amamenta 6 meses, 1 ano, 3 anos, é diferente. Quanto maior o tempo de amamentação, mais perda de qualidade da pele essa paciente tem. É melhor para o bebê? Não estou discutindo isso daqui, mas para a pele em si da paciente não é. Então,
essa paciente ela vai querer levantar a mama nessa fase de idade. E lá no finalzinho, já preocupa com o quê? Com a flacidez do rosto, fazer um facelift, com a pálpebra, que é uma cirurgia bastante procurada hoje também, porque além da estética do rejuvenescimento, o óculo palpebral melhora também, né? a enxergar, o paciente enxergar, porque fica pesado, incomoda, você vai fazer uma leitura, você sente a vista cansada, que eles falam, doutor, eu sinto minha vista cansada, isso é normal? Da pele. E aí nós fazemos a cirurgia e melhoramos esse problema da paciente. Então todo mundo colocar microchip. Obrigada.